A perícia de avaliação de imóveis é muito comum para arquitetos e engenheiros. Os juízes preferem escolher ou arquitetos ou engenheiros para fazer esse tipo de perícia. Por quê? Porque o arquiteto e o engenheiro têm formação acadêmica propícia a esse tipo de objeto de processo. Porque na hora que você vai avaliar um imóvel, você não pode apenas se limitar ao valor de mercado desse imóvel. Você precisa ir mais além. Você precisa saber como está o estado de conservação dele, porque é óbvio que isso vai contar no preço final desse imóvel. E muitas vezes o corretor de imóveis, ele fica limitado nesse quesito, porque para você ter uma real noção do estado de conservação do imóvel, você precisa ter conhecimento da construção civil, principalmente na hora que você começar a analisar a parte estrutural desse imóvel, a parte de instalações elétrica, hidráulica e esgoto. É preciso que você tenha um conhecimento técnico mais aprofundado. Não precisa ter CRESSE para fazer perícia de avaliação de imóveis. Muitos alunos, arquitetos e engenheiros estão me perguntando, me trazendo essa dúvida se precisa tirar o CRESSE. Não precisa, porque o arquiteto e o engenheiro já são considerados pelo Poder Judiciário, pela sua formação acadêmica, habilitados a fazer esse tipo de avaliação, de estudo e de laudo técnico. Está na atribuição técnica dos arquitetos e dos engenheiros. Portanto, não precisa ter CRESSE. Pessoal, entendam bem isso. Quem precisa ter CRESSE é o corretor de imóveis. E ele também pode fazer perícias de avaliação de imóveis. Isso vai depender muito do magistrado. Ele pode escolher tanto um quanto outro, tanto o arquiteto, o engenheiro, quanto o corretor de imóveis para fazer. Mas, reafirmo e repito, o arquiteto e o engenheiro não precisa ter CRESSE para fazer a perícia de avaliação de imóveis. E na hora que for fazer a perícia de avaliação de imóveis, é preciso que se olhe tudo. Não é para chegar lá, olhar o imóvel assim, ver qual é o valor de mercado dele e acabou. Não. É preciso que se tenha conhecimento dos métodos que você pode fazer a avaliação de imóveis, dependendo do tipo de imóvel, se ele é residencial ou se ele é comercial. Existem métodos diferentes, existe uma tabela que deve ser seguida para se calcular o coeficiente de depreciação. E tudo isso aí eu passo para vocês aqui no kit de avaliação de imóveis, onde vocês vão ter uma videoaula explicando como montar um laudo de avaliação de imóveis e o modelo de laudo de avaliação de imóveis para vocês baixarem. Está aqui na descrição do vídeo, é só vocês entrarem no link lá, que vocês, para quem está querendo pegar fazer só perícias relacionadas à avaliação de imóveis, é só comprar esse kit que está lá tudo explicadinho, como montar um laudo, como raciocinar em cima da avaliação de um imóvel, que vocês devem ver, observar e como vocês devem montar esse laudo de avaliação de imóveis, como ele deve ser, quais são as informações que devem ser passadas ao magistrado, as fotos que devem ser colocadas nesse laudo, os cálculos que vocês deverão fazer para saber a depreciação desse imóvel, a análise aprofundada das instalações, não esqueçam, elétrica e hidráulica, principalmente, isso é fundamental, porque se as instalações estiverem naquele formato que elas precisam ser todas refeitas, isso deve entrar no coeficiente de depreciação do imóvel, porque obviamente quem vier a comprar e adquirir aquele imóvel vai ter que fazer uma reformulação, vai ter que executar novamente as instalações e isso custa muito dinheiro, logicamente isso tem que ser retirado do valor do imóvel. Então, a avaliação de imóveis é um objeto de processo muito comum para cair na mão de arquitetos e engenheiros e não precisa ter CRESSE no momento que você já é formado em arquitetura e engenharia, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo, bye bye!